Irmãos, a gente começou a estudar sobre esse compromisso da igreja, compromisso de amor. Eu quero reforçar aqui a questão de quanto é importante esse compromisso. Todos eles são, né? Mas o quanto o compromisso de amor, particularmente, é importante na vida da igreja. Não é aquele amor de aparência, né? É um amor efetivo mesmo. Quando a gente pega esse assunto, tem que ser para fortalecimento mesmo da igreja. Tá? Nós lemos semana passada 2 versículos só, Gálatas 6:2. Eu só vou reler para avivar nossa memória. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. No que é importante esse versículo de lembrar que a lei do amor entre os irmãos é chamada de lei de Cristo. Ele estabeleceu, ele mesmo nos amando, e nós sabemos de que forma. O crente sabe, né, de que forma ele realmente nos amou. Porque nós não só temos conhecimento teológico, intelectual disso, mas nós temos conhecimento espiritual. E nós sentimos isso. Nós percebemos isso na nossa alma. Amém? Você percebe isso? O amor de Cristo? Você chega a se emocionar quando pensa que o Filho de Deus morreu na cruz por sua causa, por você. Então a gente aprende o amor com o Senhor, né? Com o nosso Senhor. Romanos 13, que também a gente viu na semana passada, diz: a ninguém devais, Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento nessa palavra, se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nós temos que a própria lei de Deus, que muitas vezes entre o povo de Israel, que tomou as coisas assim de uma maneira muito carnal, né? Eles tomaram a lei no radicalismo, no formalismo dela, e Jesus tão maravilhosamente explicou ali no Sermão do Monte que eles haviam deixado de lado o espírito da lei. Se nós amarmos verdadeiramente ao próximo como a nós mesmos, nós vamos cumprir a lei. É isso que a Bíblia ensina. Porque nós não vamos fazer mal ao próximo, nós vamos fazer para eles o bem que nós queremos para nós também. É uma regra bem simples. Então isso vai desde as coisas materiais até as coisas espirituais. Uma prova de amor por uma pessoa incrédula, por exemplo, irmãos, é a gente falar do evangelho para ela. Porque eu sou grato a Deus por alguém ter falado para mim, né? E hoje eu sou salvo porque Deus usou alguém falou do evangelho, alguém falou de Cristo para mim. E eu quero isso. Agora, se eu quero para mim, eu devo desejar para outros também. Mas vamos seguir então hoje, um pouquinho como eu disse, a gente vai mais ou menos fazer um estudo curtinho aqui. Vamos tomar João, o Evangelho de João, capítulo 13. Nós estamos vendo o aspecto do amor aqui, segundo a apostila, em que cada membro deverá amar os demais irmãos fervorosamente, cumprindo a lei de Cristo. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35,
Nós lemos assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus apresenta aqui em forma de mandamento. A lei de Cristo é essa, o mandamento de Cristo para o seu povo, para a sua igreja, para os seus remidos. Vos ameis uns aos outros. De que maneira? O parâmetro é lá em cima, irmãos. É óbvio que nós somos limitados em tudo e até nisso. Né? A gente pode dizer, será que eu sou capaz de amar como Cristo amou? Já pensou nisso? Você é capaz de amar do mesmo jeito que Cristo amou? Literalmente? Acho que a nossa carne nos impede disso. Mas é o que a gente tem que almejar, porque é o mandamento do Senhor. É imitar Ele também nesse aspecto. Ele apresenta aqui como um novo mandamento, um mandamento que Ele está dando. E é importante isso, irmãos, que a gente vai observar isso também em outras passagens. O que ele diz no versículo 35. Nesse fato, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso tem um pouco, ou muito, a ver com o outro compromisso que a gente viu. Lembra que nós estudamos o compromisso de testemunho? Esse compromisso de amor, ele está atrelado ao compromisso de testemunho também. Pelo menos em parte. Porque é um testemunho público para o mundo quando eles observam e veem o amor que existe entre nós. Eu já observei, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir da boca de várias pessoas, várias vezes, alguma coisa nesse sentido. Alguns que se chegaram e viram. Isso é um diferencial. Que as pessoas possam ver. Existe um amor aqui, não porque é um clube legal, mas que eles possam ver o que é que faz que essa gente realmente viva assim, né? Se ame dessa maneira um ao outro. Que eles possam ver que é Cristo que faz a diferença. Amém? É a presença de Cristo na nossa vida. Então, tem pessoas que já se chegaram no Evangelho em parte através disso, né? Elas se viram atraídas para conhecer e ouvir do Evangelho. Por isso, não que elas foram convertidas por causa disso, elas são convertidas pela fé em Cristo, pelo arrependimento de seus pecados. É assim que tem que ser. Né? A gente tem que diferenciar. O amor entre a igreja deve servir como um testemunho para mostrar Cristo. Mas a pessoa tem que se converter, vir para a igreja, porque se converteu mesmo, porque ela enxergou que ela é uma pecadora e que ela precisa realmente de um profundo arrependimento e que toda a sua fé, né, sua esperança de salvação, de perdão, reside somente em Cristo. Totalmente em Cristo. Eu digo isso porque o amor da igreja pode ser mal compreendido por alguém e alguém se vê atraído por isso. Fala, puxa, mas essa igreja é legal, o ambiente, né? O social deles é tão bacana. E tem igrejas, outro dia no nosso estudo aqui, teve um irmão que comentou isso, no estudo de varões, acho. E tem igrejas que até usam isso como ferramenta, de atrair pelo social. Se por um lado tem igrejas que prometem prosperidade, tem aquelas igrejas que prometem cura, tem também aquelas igrejas que prometem social, né? A igreja da família.
Também é um apelo social isso. É um erro quando a pessoa vem, eu quero fazer parte dessa igreja, por quê? Porque essa igreja tem gente legal. Eu quero entrar para esse negócio, né, essa turma. Eles fazem as coisas juntos, eles se ajuntam, eles passeiam junto, eles trabalham juntos, eles gostam de passar o domingo junto. Achei legal, é divertido, é gostoso, então eu quero entrar para essa turma. Isso não é conversão, certo? É importante que o amor entre nós sirva como um atrativo no sentido de demonstrar que Cristo está no nosso meio. Que as pessoas possam olhar para nós e ver isso. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, eu conheço várias pessoas que já falaram para mim mesmo, ou para outros irmãos, que acham muito bonito o jeito que a gente vive aqui, em Surde, né? O mundo está observando, vizinhos, muitas vezes, né? Eles observam nossos hábitos, nosso dia a dia. Mas, infelizmente, muitos desses ficaram só nisso, só acharam bonito, mas não quiseram ouvir do Evangelho, só acharam bonito. Isso acontece, não está em nós, né? Não é que a gente fez errado por causa disso. Vamos a um outro versículo em Romanos, vamos voltar para o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui tem muita coisa que descreve assim, o tipo de amor que a gente deve ter. Primeiro, não é um amor, como eu disse agora há pouco, um amor de aparência. Porque quando é só aparência, é fingimento. Não é sincero. Hã? Então, é nesse sentido que ele diz, o amor seja não fingido. O fingimento, nem sempre ele é proposital. Sabe aquela pessoa que ela finge porque ela planejou aquilo? Né? Isso é proposital. A pessoa deliberadamente, com alguma intenção, ela é falsa mesmo e ela se faz passar por alguma coisa. No caso aqui, se faz passar por alguém que ama, mas ela não ama coisa nenhuma. Mas tem aquele fingimento que, sabe, não é proposital, não foi trabalhado na mente da pessoa. Simplesmente ela mesma acha que ama. Mas na hora da necessidade, esse amor não se mostra. Isso é um tipo de amor fingido, não é um amor verdadeiro, é um amor falso. Então, o que Paulo está exortando a gente aqui é de que o tipo de amor que a gente deve ter não deve ser esse fingido, seja proposital ou não proposital. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, ou seja, despreze tudo aquilo que é mal e apegue-se ao bem. E ele está falando isso dentro do contexto do amor. O amor faz bem ao próximo. Então,
É a isso que nós devemos nos apegar, ao bem. O mal ponha de lado. Ele diz, amai-vos cordialmente. Eu gosto dessa expressão aqui, irmãos. Cordialidade. Mas não devemos confundir cordialidade com mera diplomacia. Você já viu pessoas que reconhecidamente se odeiam, um quer ver o outro pelas costas, mas aí eles pousam lá de mãos dadas? Na política isso é muito comum. Um governo está, buscando prejudicar o outro, eles estão em conflito ali, eles fazem uma reunião de tratativas de negócios ali, aparentemente fazendo acordos, e eles posam lá para as câmeras, apertando a mão, mas virou ali, um odeia o outro, um quer ver a ruína do outro. O que prevalece são seus próprios interesses. Isso acontece em vários segmentos. Aquilo é diplomacia. Naquele momento, peraí, eu vou fazer as coisas, vou tratar bem. A diplomacia leva, às vezes, até a hipocrisia. Voltando a usar políticos como exemplo negativo, quase sempre a gente só tira exemplos negativos deles, infelizmente, mas você certamente já viu aquela coisa, Vossa Excelência é um safado. Peraí, nunca diz, Vossa Excelência, mas você vai assim, xingar ele. É que a diplomacia requer que ele use a tratativa correta, de chamar o colega ali de congresso de Vossa Excelência. Mas, sabe, o que ele quer falar mesmo é coisa bem pior do que ele disse. Cordialidade não é isso. Nada parecido com isso. Cordialidade, a origem da palavra, a própria etimologia dela é uma coisa que vem do coração. Que vem do fundo da nossa alma. E coração, para a nossa cultura ocidental, ele tem um sentido, das emoções, onde residem as emoções. A gente sabe que não é no coração que residem as emoções, mas é o que quer dizer. Mas para a cultura bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o coração, na verdade, é o centro das vontades. Tá? É o cerne do ser humano, de onde partem todas as vontades. Então, o que ele está dizendo é de uma vontade sincera. Amai-vos não só com cortesia, mas com cordialidade, de coração. Seja gentil, honre. Quando nós estamos sendo gentis com alguém, nós estamos honrando aquela pessoa. Uma gentileza, seja cavalheirismo, uma gentileza, a gente fazer um favor, um agradinho para alguém, quando é agradinho, corrupção não, mas um agrado, de presentear alguém. Muitas vezes eu vejo, irmãos entre si, fazendo algum agrado, um agrado sincero. Isso é gostoso de a gente ver por ser legítimo. É aquele prazer de compartilhar de alguma coisa, de fazer o bem para o seu irmão, Eu vejo os irmãos fazerem isso. Eu mesmo, tenho trazido bastante aí espinafre da minha horta. Mas sabe, irmãos, eu trago aquilo com prazer, que os irmãos desfrutem daquilo. É bem gostoso para mim.
saibam que realmente eu faço isso com cordialidade. Tem um irmão aqui que eu não preciso falar, que eu sinto mais prazer ainda, porque ele recebe com prazer e come com muito prazer. Agora, esse final de semana não deu para trazer. Mas, voltando a falar, a gente vê, né, o que nós fazemos uns para os outros deve ser mostra de uma coisa sincera, que existe em nós. Não é para querer se mostrar, né, uma coisa fingida, não sincera, com segundas intenções. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que o que nós fizermos, em qualquer circunstância, um para com o outro, que deve ser feito mesmo com aquele amor verdadeiro, de onde emana a verdadeira cordialidade. A cordialidade, ela vem de um amor verdadeiro. Ainda, o versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Lembrando que nós somos irmãos em Cristo. Irmãos estão todos no mesmo nível. O amor fraternal tem esse aspecto. Nós estamos nos colocando todos no mesmo nível. Não existem superiores. Uma das coisas que Jesus estabeleceu na igreja é isso, que é diferente do mundo, onde tem as hierarquias, os reis, os governantes, onde eles são colocados, né, acima, num nível superior. A gente vê no mundo, né, tem pessoas que porque tem um postinho ali, uma colocação qualquer, já se acha superior aos outros. A compreensão das coisas é totalmente torcida, né? Não são todos, mas tem muito, por exemplo, funcionário público, que ele acha que a gente é dependente deles, então eles são superiores a nós. O funcionário público, na verdade, ele é um servidor público. E a quem ele serve? Ao público. E o público sou eu, ele me serve. Então tem os dois lados, né? Eu preciso dele? Preciso. Mas ele está lá porque eu estou pagando, né? O público, o povo, é o patrão daquele camarada. Mas no mundo, né, as pessoas já se acham num nível superior. Jesus estabeleceu dentro da sua igreja uma coisa totalmente diferente. A igreja de Cristo não tem hierarquia. Ele colocou pastores na igreja. Mas os pastores não são os donos da igreja, não são os chefes da igreja. Eles são servos da igreja. Ele é um líder e, ao mesmo tempo, um servo. Mas ele é um membro da igreja, como os outros, né? Eu sou pastor aqui, eu sou um irmão igual a vocês. Tudo que se aplica a vocês, se aplica a mim. Eu tenho prerrogativas do cargo que a igreja me concedeu, né? Deus me colocou como líder de vocês para servir vocês. E quando o pastor não serve, a igreja tem todo o direito, e eu diria até o dever, de tirar. Substitui. Mas não existe uma distinção. O que deve existir sempre na igreja é isso aqui, irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferência. A regra do mundo é: a preferência é minha. No trânsito, né, existe uma confusão, né, muitas vezes, de quem é a preferência. É quem vem na via principal,
se tem rotatória, quem já está na rotatória, quem está do lado direito. Né? Tem uma série de regrinhas, mas na vida parece que muitas vezes as pessoas falam, a preferência é sempre minha. O crente é ensinado de uma maneira diferente. A preferência é sempre do meu irmão. Aí, em vez da gente ficar com aquela briga, né? Ah, eu e o Daniel aqui, brigando, aqui, é meu, e ele puxar para, é meu. A briga é diferente. Não, é você. E ele, não, vai é você. É muito mais fácil, né? Quando um dá preferência para o outro. Preferir em honra é assim, irmãos. Se nós sempre tivermos em mente a preferência é do meu irmão, a honra, a recompensa, né? A palavra honra aqui tem sentido de recompensa. É sempre do meu irmão. Isso sempre vai facilitar o nosso relacionamento. Porque é contrário ao egoísmo, ao egocentrismo. Aquela coisa que é voltada, é focada no eu. O verdadeiro amor é resumido por aquela ideia: o que eu posso fazer por você hoje? Tem algumas empresas que adotaram, né, esse tipo de slogan, né? E tem até no uniforme dos funcionários que estão ali para atender as pessoas. O que eu posso fazer por você hoje? É pena que nem sempre eles estão dispostos a fazer nada ou fazer alguma coisa. Ah, mas olha, né? Eu só vou pegar esse exemplo aqui. Nós vamos ver as duas situações, porque elas ocorrem na igreja, nas igrejas, eu digo. Quando a gente está tão preocupado em ter as coisas para si, é muito fácil de se magoar, de se ofender. Aquela história: fiquei doente, ninguém me visita, ninguém me ligou, ninguém fez isso para mim, ninguém fez isso. A gente começa a cobrar, olhar muito para o que não fizeram para nós e até esquece o que fizeram. Mas o que geralmente acontece nesses casos, nessas igrejas e com essas pessoas é que aí você pergunta, a mesma pessoa que fala, ninguém me visita, você pergunta, quem você tem visitado? Geralmente, em 99,9% dos casos, a resposta vai ser: ah, eu não tenho tido tempo. Alguma coisa assim. Não dá, porque essa pessoa também não visita. Quando uma igreja cai nisso, tá? Se cada um de nós ficar aqui, olha, esperando o que você pode fazer por mim, né? Eu vou cruzar os braços, eu quero ver o que os irmãos fazem por mim. Aí o Leandro fica do lado dele lá também, na mesma expectativa. O Bruno do lado dele, né? O Guilherme, o Vitor, se cada um fizer isso, né? E as irmãs também. A gente fica só naquela expectativa do que o outro pode fazer por nós, nós vamos cair numa situação onde vai faltar, e isso aí é um indício de falta de amor de verdade. Jesus não ficou esperando o que a gente poderia fazer por ele, né? Ele foi e fez. Agora, vamos ver outro cenário. Se o cenário, né, for totalmente diferente. Em vez de cada um desses ficar cruzando o braço, se eu pensar, o que é que eu posso fazer pelos meus irmãos? O Leandro, do lado dele, fizer o mesmo, né? O Guilherme, o Bruno, todos que se cada um de nós tiver o pensamento, o que eu posso fazer pelo meu irmão?
Percebe como a coisa vai ser totalmente diferente? É esse tipo de atitude que a palavra de Deus requer dos crentes. É esse tipo de postura. Não fica esperando o que alguém pode fazer por você. Vamos disseminar, vamos cultivar na nossa igreja sempre a ideia do o que eu posso fazer por você hoje, meu irmão. Então é muito gostoso quando a gente vê essas coisas, né? Irmãos que se prontificam de buscar outro irmão, né? Buscar levar para casa. Sabe, irmãos, eu fico feliz de ver essas coisas na igreja. Na nossa igreja, eu tenho visto, né, bastante atitudes, né, essas e outras coisas assim. Podemos até ter mais, eu acho que a gente não deve se acomodar e nem ficar soberbo, nossa igreja. Não, nada disso. Mas eu sei que isso agrada a Deus. Amém? Esse tipo de atitude. Mostra que a gente realmente se importa uns com os outros. A gente se mexe. Então tem que ser daí para cima. Não é só o desejo de a gente estar junto na diversão, na diversão também, no culto, nas nossas necessidades, nas dificuldades, a gente se apoiar mutuamente. Tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje, irmãos. Restam alguns versículos desse tópico para a gente ver na próxima semana. Mas lembra, amem-se cordialmente uns aos outros, preferindo-os em honra uns aos outros. Amém? Agindo assim, o mundo mesmo vai ver, nós vamos estar dando um bom testemunho e nós vamos contribuir sempre para o fortalecimento da nossa igreja local.